Olá, aqui é Rosalia Schwark, criadora do método do movimento perfeito, psicóloga de formação. O método do movimento perfeito, ele é um método com base na neurociência, um método de controle mental, que ensina você a gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções para criar novos hábitos mentais e com isso resultados duradouros na sua vida. Em 1998 eu fui para os Estados Unidos e fiz a primeira cadeira disponível para psicólogos sobre o cérebro e as descargas eletroquímicas do pensamento e como elas eram dirigidas para áreas diferentes no nosso cérebro. A partir de 2000, muitos estudos da neurociência comprovaram a nossa capacidade de pensamentos de determinadas formas e de emoções de determinadas formas afetar e modificar o nosso cérebro e assim modificar o nosso comportamento. Toda a metodologia do movimento perfeito é baseada nessas confirmações científicas. E é por isso que as técnicas do movimento perfeito são técnicas que você pode produzir uma mudança rápida, mas realmente eficiente, realmente duradoura. O que nós sabemos por certo, que você precisa saber, que conhecimento apenas, infelizmente, não modifica o cérebro. Além de você conhecer o seu poder mental, cerebral, você precisa aprender a praticá-lo. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre 4 comportamentos e sintomas muito comuns nas pessoas: ansiedade, preocupações excessivas, medos e opressão com o tempo, que podem levar também à depressão. Se você tem algum desses comportamentos ou sintomas e gostaria de saber mais, entre no nosso site www.movimentoperfeito.com.br, no Perguntando para Rosalia, e conte para mim a sua história, a sua dor, aquilo que você gostaria de entender, como resolver. Como essa história que eu vou contar hoje aqui, essa mensagem que me enviaram, para a gente falar sobre um tipo muito comum e natural de medo. Olha só, estou prestes a receber uma promoção em meu trabalho, mas tenho barreiras. Só de imaginar falando com a equipe ou apresentando algo à frente, já não sai mais nada. Fico vermelha, some as palavras e fico imaginando o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Acho que é por isso que não consigo sair de lugar nenhum. Por favor, me ajude. Veja que ela mostra para nós o que é realmente um medo, né? Só de imaginar. A maioria de nossos medos não é uma coisa palpável que a gente possa tocar. Não é alguém na nossa frente nos ameaçando, mas sim a nossa própria imaginação. Então é claro que a maioria dos nossos medos, ele é fruto de uma produção mental. E ela está falando de um medo, que é um medo de desaprovação. Esse medo de desaprovação está em todos nós, em maior ou em menor intensidade. Não é uma questão de personalidade ou de ser analisado a história da pessoa. É uma questão de estrutura cerebral. Para resolver um medo de desaprovação, eu não preciso filosofar sobre a identidade da pessoa, sobre o passado da pessoa. Eu preciso que ela compreenda, e que principalmente eu compreenda e ensine ela ferramentas, como funciona a sua estrutura cerebral. O medo é um comportamento natural que eu tenho, que todo mundo tem, de prevenção à sobrevivência. Todos nós temos. O que acontece e que hoje em dia existe muitas pessoas sofrendo de medos com mais intensidade, que podem até levar a uma fobia,
que impede a pessoa de aceitar uma promoção, por exemplo, a fobia social, que é o medo da desaprovação, o medo de falar em público e ser desaprovado, como ela bem relata. Às vezes essa fobia social não é só em público, basta sair e estar num ambiente com mais pessoas para gerar naquela pessoa uma reação super exagerada de proteção, de medo de ser desaprovado. Esse medo de ser desaprovado eu também sinto, mas num grau controlável, que a gente pode dizer uma leve ansiedade, né? Eu trabalho com grandes públicos, com muitas pessoas. Um pouquinho antes de eu entrar no palco, eu sinto uma leve ansiedade, né? Em função do novo, em função desse medo de fazer alguma coisa errada, que é natural, mas eu tenho um controle muito maior do que ela, por exemplo. O que você que sente um medo com uma ansiedade muito galopante, que pode até chegar a uma fobia social, como ela relata, precisa é aprender a dessensibilizar a região amidalar, que é uma região cerebral responsável pelo medo. Ela é um radar que fica tentando procurar as mínimas possibilidades de perigo. E às vezes está muito sensibilizado. Pelo quê? Por que essa pessoa ficou hipersensibilizada? E está com essas reações físicas muito comuns de pessoas que têm medo da desaprovação, até uma fobia social, de falar em público, né? Vermelhidão, tremores, suor, enfim. E a imaginação que as pessoas podem estar falando, que não estão gostando, desaprovando e tal. É, na verdade, produzido por repetidas quadros catastróficos, representações mentais, produção interna mental dela, que via repetição foi sensibilizando esta área. E para mudar, nós precisamos de técnicas mentais para dessensibilizar, ir o quê? Dissolvendo essa hipersensibilidade dessa região. E mostrando, em vez de um quadro catastrófico que ela cria, quando ela pensa na promoção que ela vai receber, né? Uma coisa super boa que está prestes para chegar na vida dela, mas ativa a região do medo, em vez de atingir a região da recompensa, da satisfação, de se sentir ainda mais poderosa. As técnicas do método Movimento Perfeito, elas ativam essa outra região, a região da lucidez, a região da recompensa pela promoção, e criar um quadro de mais serenidade. E via repetição, dessensibilizar esta região amidalar e sensibilizar o centro de recompensa e o córtex pré-frontal. Regiões completamente diferentes. Essa região produz medos, ansiedades e uma série de sintomas. Essa região produz o sentimento e a química da superação. Esse é o trabalho que a gente faz com as ferramentas do método do Movimento Perfeito. O conhecimento do poder do seu cérebro é a primeira coisa que você precisa tomar consciência e se impactar e ficar feliz e se empolgar, porque sim, você pode vencer o seu medo excessivo. Sim, você pode ter mais qualidade de vida e não precisa de anos de tratamento, mas precisa de ferramentas pontuais que trabalhem isso e troquem a qualidade da informação dessa região para essa outra região. Isso, a metodologia do Movimento Perfeito tem ferramentas super especiais para você. E agora, no dia 22 de junho, tem um stand-up sensacional sobre esse tema, sobre medos, os diferentes tipos de medos e como lidar. Põe na caixa preta para aliviar a sua tensão. E nesse dia especial, no dia 22, no stand-up, eu vou estar dando duas técnicas muito legais. Uma meditação ativa inédita do Movimento Perfeito para aliviar as tensões do corpo, enquanto você também alivia as tensões da mente.
e uma técnica de dessensibilização sensacional para você aprender a usar e aplicar frequentemente para terminar com os quadros excessivamente dramáticos que você produz dentro de você e acabam gerando medos descontrolados na sua vida. Não perca esse stand-up. Eu vou estar esperando por você. Eu garanto! 2 horas de muita alegria, muita reflexão e aprendizados sobre o medo. Vem para esse stand-up, com certeza você vai ganhar um conhecimento de ponta e de muito valor. E mais do que isso, principalmente mais do que isso, as práticas que você precisa para cuidar melhor de você.